Fala, gente boa! Você viu que essa semana teve gente que foi no Carrefour comprar carne e não encontrou a carne que estava procurando? Pois é, o Carrefour resolveu se meter numa briga diplomática entre Brasil e França e acabou se dando mal. Teve que voltar atrás, teve que recuar, foi mal, estava doidão e tal, botou o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque os negócios desabaram no Brasil por conta dessa briga. O Carrefour resolveu fazer um agrado para o pessoal do agro, lá da França, e se deu mal aqui no Brasil. Vou te contar que treta é essa do Carrefour com o Brasil, com o nosso agro, e da onde nasce esse problema, porque esse problema não é de agora, e nem é um problema do Carrefour, é um problema entre Brasil e França, que já existe há 25 anos. Qual é? É o tal do acordo entre o Mercosul e a União Europeia para venda de produtos sem tarifa. A França sempre foi contra, e agora o Carrefour resolveu comprar a briga, e se deu mal. Você quer entender tudo sobre essa história? Não só o que aconteceu com o Carrefour, mas a origem desse problema? Tipo, para dar aula para os amigos que ficam falando besteira? Então vem comigo que chegou a hora de você entender. Eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o português. E ó, te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, participa do nosso grupo de Zap, porque lá o conteúdo chega primeiro, aqui na descrição tem o link. E aí, ó, participa também do financiamento coletivo. É ele que mantém esse trabalho aqui todos os dias. Isso é jornalismo independente que depende também da sua contribuição. Você pode ser membro do canal, aqui embaixo tem o Seja Membro, e tem essa chave Pix aqui, que é a maneira mais usada. Aqui você ajuda quando quiser, com quanto puder. E se não puder, é o que eu sempre digo, deixa um like, um comentário e tá pago. Mas vamos logo entender essa história? Vem comigo que eu explico. Seguinte, notícia mais recente sobre essa confusão. Carrefour recua e publica carta de retratação para o Brasil. Sabe o foi mal, tava doidão, quem me conhece sabe? Então, foi mais ou menos isso que o Carrefour fez. Por quê? Porque se deu muito mal ao comprar a briga do agro francês com o Brasil. Pois é, o Ministério da Agricultura divulga pedido de desculpas do diretor-presidente do Grupo Carrefour. O Grupo Carrefour Mundial, com sede na França, tem lá um CEO, né, um diretor-presidente, e esse cara falou bobagem, acabou mandando para o ministro da Agricultura uma carta pedindo desculpas, e o ministro publicou essa carta. E ó, trechos importantes dessa carta, por quê? Porque o Carrefour estava colocando em dúvida a qualidade da carne brasileira. E aí olha o que ele colocou na carta que ele mandou para o ministro. Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como um questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas. Detalhe, o Carrefour também publicou na sua página oficial uma carta se retratando. Porém, esse pedimos desculpas aí eles não publicaram lá. O pedido de desculpas contido no documento enviado ao ministro e que foi divulgado pelo Ministério não aparece no comunicado que o Carrefour publicou em sua página oficial. Então, assim, ele pediu desculpa só ali no privado, só para o ministro. Para o Brasil, ele não assumiu esse pedido de desculpas, mas fez um recuo estratégico. Por quê? Porque a coisa ficou feia para o Carrefour do Brasil. Como é que tudo isso começou? 6 dias atrás, dia 20 de novembro, o CEO do Carrefour da França diz que não vai vender carne do Mercosul. O governo brasileiro repudia. Então, sabe a oportunidade de ficar calado que o sujeito perde? Foi exatamente esse o caso. Por quê? Porque o Carrefour na França praticamente não compra carne brasileira ou do Mercosul nenhuma. Quase 100% da carne que é vendida nas lojas do Carrefour francês são compradas na própria França, de produtores franceses. O Mercosul não tem nenhuma participação. Para você ter uma ideia, no ano passado o Brasil vendeu 1.400.000 dólares de carne para a França. Isso, dentro do universo do que é a produção de carne brasileira, é vender meia dúzia de vaca para eles. É o que o Brasil vende. Só que ele foi querer fazer um agrado para os produtores agrícolas, os pecuaristas franceses, e se deu mal. Se deu mal porque afetou diretamente o Carrefour aqui no Brasil. O que acontece? O pessoal do agro ficou ofendido, as confederações, as entidades que representam o agro publicaram protesto, reclamaram, porque na carta que ele publicou nas redes sociais, ele diz que não ia colaborar para que a França fosse inundada. Em outras palavras, não foi exatamente essas palavras, mas o que ele quis dizer é que não ia colaborar para a França ser inundada com uma carne de procedência duvidosa, que não tem a qualidade garantida, e que ia acabar entrando lá por ficar mais barata, graças ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Então ele disse isso, o agro ficou ofendido, porque diz que a carne brasileira não tem qualidade, e aí começaram a falar o seguinte,
Se a gente não consegue atender, então, os critérios do Carrefour na França, não atendemos os critérios do Carrefour em lugar nenhum no mundo. E aí, cortaram o fornecimento de carne para os supermercados do Carrefour, que são o próprio Carrefour, o Atacadão e o Sam's Club. São 3 redes de supermercados que pertencem ao Carrefour. E aí, qual foi o resultado imediato? Após JBS e Marfrig, Minerva adere a boicote ao Carrefour. São 3 dos maiores frigoríficos do Brasil. Para você ter uma ideia, a JBS abastece quase 80% de toda a carne que é vendida nas mais de 430 lojas do Carrefour no Brasil. São 400 e tantas lojas. E a JBS, lá da Friboi, é quem mais vende carne para eles. Então, para defender o agro brasileiro, os frigoríficos falaram, não vamos entregar carne nenhuma para vocês. Inclusive os contratos que já estavam assinados, ninguém entregou carne. E o Carrefour compra carne com estoque para 4 dias, né, para não estragar. Então só tem 4 dias de estoque de carne lá. Passou esses 4 dias, começou a afetar o abastecimento. Começou a faltar carne, segundo tem sido apontado por aí, em pelo menos 150 lojas do Carrefour, do Atacadão, do Sam's Club, começou a faltar carne nos açougues. No caso do Atacadão, 100% da carne é fornecida pela JBS. Então começou a faltar carne. E aí caíram as ações do Carrefour na Bolsa de Valores. Os controladores do Carrefour aqui no Brasil, que são diferentes dos controladores do Carrefour na França, protestaram, reclamaram, e aí eles tiveram que voltar atrás, teve que dar essa amarelada e mandar uma cartinha pedindo desculpas. E tudo isso começou por quê? O que o Carrefour tem a ver com isso? Então, como eu disse, o Carrefour foi fazer um agrado para o pessoal do agro na França. Por quê? Porque o pessoal do agro é contra a assinatura desse convênio entre o Mercosul e a União Europeia, que vai retirar impostos das exportações dos produtos daqui para lá e de lá para cá. E esse é um assunto que já vem sendo discutido há 25 anos. Em 1999, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai começaram a discutir um acordo com a União Europeia. 99, era governo Fernando Henrique Cardoso ainda. Passou 2 governos do Lula, passou o governo Dilma, Dilma foi reeleita, foi tirada do cargo naquele impeachment maroto, assumiu o Temer, todo mundo negociando, de vez em quando sentava na mesa de negociação, mas nunca fechava um acordo para assinar esse documento. E principalmente por quê? Porque o setor agrícola europeu é contra. E a França sempre foi a maior opositora de firmar esse acordo com o Mercosul. Justamente porque o Brasil produz produtos do agro, alimentos, carne, material da agricultura também, acaba produzindo muito mais barato que muitos países europeus. Por quê? Porque a gente produz aqui em grande escala, tem muita terra, a produção é muito grande, e tudo que é produzido em escala acaba saindo mais barato mesmo. Só que hoje, para esse produto entrar na Europa, ele não chega lá tão barato porque tem tarifa de importação. Então, o que a gente vende para a Europa, a gente paga uma taxa em cima, e isso, claro, vai parar no preço. Então, lá para o consumidor francês, inglês, espanhol, português, alemão, esse produto acaba ficando não tão barato assim. Se tirar essas tarifas, é provável que a carne brasileira e outros produtos agrícolas vão chegar lá na Europa muito mais baratos do que os produtos que são produzidos lá. E aí o pessoal do agro europeu, poxa, vai prejudicar a gente, somos contra. E aí que mora o problema. O pessoal do agro lá, eles arrepiam, não é igual aqui não. Tá? O pessoal do agro lá é violento nos protestos. E aí, principalmente o governo da França, tem muito medo do pessoal do agro deles. Mas vamos seguir aqui para você entender essa história. Em 2019, 20 anos depois do início da negociação, o Mercosul finalmente chegou a um acordo com a União Europeia. Então, na época, inclusive, era governo Bolsonaro. Lá em junho, foi anunciado que eles fecharam um acordo, fizeram um documento, só que ele nunca entrou em vigor. E não entrou em vigor, mais uma vez, por causa das pressões da França, que achou uma boa desculpa para não aceitar o acordo. E quem deu a boa desculpa? Jair Bolsonaro. Pois é. Foi ele que conseguiu, lá, foi o governo dele que conseguiu finalizar o acordo, só que ele mesmo deu motivo para o acordo ser descumprido, então ele nunca entrou em vigor. O que acontece? INPE registra em junho, o mesmo mês que foi firmado o acordo Mercosul-União Europeia, INPE registra em junho aumento de 88% de desmatamento na Amazônia. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, olha lá, o monitoramento de satélite mostrou que estava aumentando, quase dobrando o desmatamento da Amazônia. E aí tinha tudo aquilo que a gente já sabe, né? O governo Bolsonaro passando a boiada, desmontando o IBAMA, perseguindo fiscais, para esses fiscais não multar as pessoas que cometiam um crime ambiental. Isso criou um clima de pode tudo, está tudo liberado.
E aí disparou o desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e tudo mais. E aí o INPE, o satélite do INPE, viu isso e levantou lá um alerta, 88% de aumento. Bolsonaro podia ter falado assim, bom, então vamos resolver esse problema, não pode aumentar o desmatamento e tal. Você acha que ele disse isso? Claro que não, né? Bolsonaro vê psicose ambiental e diz, INPE mente em dados. Sim, o INPE é um órgão do governo federal. E ele disse que o órgão do governo estava mentindo, estava trabalhando a favor das ONGs e que esses dados de desmatamento eram tudo mentirosos. Tanto que isso gerou uma briga com o presidente do INPE na época, o cientista Ricardo Galvão, que acabou sendo demitido do governo porque ele falou, você está maluco, né? Querer falar que os dados do satélite estão errados. E o Bolsonaro não aceitou esse comportamento e demitiu o presidente do INPE. E aí ele deu de bandeja a desculpa para a França barrar o acordo com o Mercosul. França acusa Bolsonaro de mentir e se opõe a acordo União Europeia-Mercosul. O Bolsonaro foi num encontro do G20, lá no Japão, em Osaka, e também fez um discurso mais ou menos nesse mesmo tom aí de que o INPE estava mentindo. Que o mundo está maluco, que o Brasil não ia ficar ouvindo calado, que o Brasil não desmatava a Amazônia, e aí aparecem os dados oficiais que desmentem tudo que o Bolsonaro estava dizendo. Então, não precisava de um outro motivo, só esse já era suficiente, e o Macron, que já era o presidente na época, falou, não vou assinar o acordo do Mercosul, porque eles estão botando fogo na Amazônia, estão destruindo o meio ambiente. E aí a Alemanha também se posicionou preocupada com o que estava acontecendo com a Amazônia brasileira, outros países também, assim não dá, assim a gente não vai aceitar esse acordo. Resultado, o acordo nunca entrou em vigor para valer. Continuou sendo discutido, várias rodadas de negociação foram feitas, né? E aí, no fim das contas, ficou inclusive comprovado que o Bolsonaro realmente estava mentindo quando ele disse que estava tudo bem com a Amazônia. Com o Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia cresce 150%, pior marca já registrada pelo Amazon. Com devastação recorde em 2022, Floresta perdeu o equivalente aos estados de Alagoas e Sergipe nos últimos 4 anos. Então, esse dado é o seguinte, pega os 4 anos de Bolsonaro, compara com os 4 anos anteriores e o desmatamento cresceu 150%. Então, só confirmou que o argumento do presidente da França estava correto. Realmente o Bolsonaro estava barbarizando com a Amazônia. Pois bem, acabou o governo Bolsonaro, começou o governo Lula, o Brasil agora está na presidência do G20, voltou a se falar sobre esse acordo Mercosul-União Europeia. Por quê? Porque para o Brasil significa um aumento no PIB de praticamente 0,5%. É muita coisa, é uma abertura grande para produtos brasileiros. Os europeus também têm interesse no acordo, por quê? Porque eles vendem de lá para cá produtos principalmente industrializados, carros, motores, celulares, aparelhos de alta tecnologia. E o Brasil vende para ele o quê? Commodity, que é produto agrícola, minério, coisa básica, né? A matéria-prima que vai virar um produto no futuro. Então, para esses produtos que o Brasil exporta, seria interessante esse acordo, porque você tira a tarifa, abre o mercado europeu, vai vender muito mais, vai gerar emprego no Brasil. E aí, agora, aconteceu a reunião do G20, e aí nas prévias dessa nova reunião do G20, o pessoal já estava conversando de novo sobre finalmente colocar esse acordo para valer, agora a partir do ano que vem. G20, acordo entre União Europeia e Mercosul, marcou reunião entre Lula e Leyen. Leyen, quem é? É essa mulher aqui, que é, o nome dela, cadê? É Úrsula, né? Ursula von der Leyen, ela é presidente da Comissão Europeia, que é a comissão dos países europeus que estão discutindo esse acordo. Ela esteve no Brasil, fez uma reunião com Lula, várias reuniões foram feitas com representantes dos países europeus, e o acordo ficou meio encaminhado. E aí, quando souberam que o acordo estava meio encaminhado, o pessoal do agro da França, de novo, foi para a rua protestar. E eles não vão lá protestar com cartazinho, com grito, com palavra de ordem, não. Eles barbarizam, eles jogam merda mesmo. Literalmente. E você vai ver que eu não estou brincando. Tanques de vinho esvaziados, despejo de estrume nas ruas, agricultores franceses protestam pelo 3º dia seguido contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Sim, meus amigos e minhas amigas. Eles barbarizam. Aí o governo francês morre de medo do pessoal do agro. Olha só esse vídeo aqui, que mostra, por exemplo, nessa cena aqui, um francês jogando fora vinho, um caminhão tanque cheio de vinho, e ele jogando fora. E aqui, ó, tá vendo isso aqui? É um trator jogando merda na calçada. Estrume.
sacos e sacos de estrume sendo jogados, despejados em frente ao parlamento francês, em frente a locais importantes de Paris, uma lameira, uma sujeira danada, eles jogam nas paredes do Congresso, fazem um escarcéu. E aí, por conta disso, o governo francês, como eu disse, morre de medo dos agricultores franceses. E por que isso acontece? Porque eles podem ir para as mãos da extrema-direita. A gente acabou de ver agora a extrema-direita francesa disputando a eleição, houve aquele tal do cordão sanitário, né, que o centro e a esquerda se uniram para evitar uma vitória da extrema-direita. E o Macron tem medo que o pessoal do agro vá todo abraçar a extrema-direita se esse acordo for assinado e eles se sentirem prejudicados por esse acordo. E aí o que acontece? De repente, aquele argumento que a França tinha do desmatamento da Amazônia desaparece, né? O desmatamento da Amazônia cai 21,8% em 2023. Você pega agosto de 2022 e julho de 2023, que é esse o período, que é o período que é calculado é diferente, né, de janeiro a dezembro, teve uma queda de 21% no desmatamento da Amazônia. Se você vem agora para 2024, a queda foi ainda maior, 45%. Poxa, mas estava pegando fogo até um dia desse na Amazônia. Estava pegando fogo. Teve recorde pontual de queimada, quer dizer, naquele mês foi recorde. Mas se você somar do começo do ano até agora, a queda foi grande, 45,7% na média, a queda do desmatamento na Amazônia. Também teve queda de desmatamento no Cerrado, queda de desmatamento no Pantanal. E aí o governo da França ficou sem esse argumento de que não ia comprar do Brasil, porque o Brasil destrói a Amazônia. E aí qual foi o argumento encontrado pelo governo? Achou outro, né? Tinha que achar. França alega temor sanitário e anuncia rejeição ao acordo com o Mercosul. Então, a França resolveu dizer o seguinte, ó, a carne brasileira, os produtos brasileiros, não só a carne, né, mas os produtos agrícolas brasileiros são perigosos, por quê? Porque lá eles liberam agrotóxico que na Europa não é liberado, eles usam pesticida, eles usam remédio no gado que não é permitido na Europa, e tudo isso prejudica a qualidade dos produtos alimentícios. Então, esse é o perigo. Teve deputado dizendo, fazendo discurso no Congresso francês, e dizendo que os produtos brasileiros são um lixo, que a gente ia jogar lixo no prato dos franceses, todo tipo de acusação contra o Brasil, justamente para impedir que seja aprovado o acordo com o Mercosul. Só que tem um detalhe, né? A França sozinha, ela não consegue impedir que o acordo entre em vigor. Ela é importante, é um dos países mais ricos do mundo, é membro do G7, só que ela não tem poder para sozinha barrar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Por quê? Porque quem faz a negociação e depois quem avalia e vota é a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia é formada por representantes de todos os países europeus. Não precisa ser unânime, basta uma votação de mais de 55% dos países e a resolução está aprovada. Aí depois ela vai para o Congresso, para o Parlamento Europeu. E aí no Parlamento Europeu também ela precisa ter uma maioria simples de votos e ela está aprovada. Então a França sozinha, por mais que seja um país rico e forte, não tem poder suficiente para impedir que o Mercosul e a União Europeia façam um acordo. Então ela está usando de pressão política, conversando com outros países, tentando convencer a Itália, já convenceu a Polônia, os agricultores poloneses também foram para a rua, também fecharam estrada, protestaram de forma violenta. E aí o governo polonês falou, não, a gente também é contra o acordo com o Mercosul, também com medo dos agricultores lá, o pessoal do agro deles. Então tem França e Polônia contra. A maioria dos países europeus favoráveis, e a França está tentando chamar mais gente, trazer aliados para impedir a assinatura desse acordo, porque ela considera que é ruim para ela. É ruim principalmente para os agricultores. Então, o pessoal do agro francês é o grande empecilho para poder assinar esse acordo da União Europeia com o Mercosul. E, como eu disse, o pessoal do agro lá na França é forte, é violento, eles fazem protestos violentos, e para que eles não caiam nos braços da extrema-direita na próxima eleição, o governo francês não quer que esse acordo seja assinado. Então esse é o início do problema todo, o acordo do Mercosul com a União Europeia. O Carrefour foi fazer uma graça, se deu mal, teve que pedir desculpas, inclusive esse pedido de desculpas já foi aceito, os fornecedores já voltaram a fornecer carne para os supermercados do Carrefour, da rede Carrefour, então vai normalizar o abastecimento porque o Carrefour recuou, botou o rabo entre as pernas e pediu desculpas. Mas é isso, de qualquer maneira essa discussão vai continuar mais alguns dias, existe uma previsão que agora, no início de dezembro,
seja anunciado o fechamento do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, e aí esse acordo vai ser submetido, então, à Comissão Europeia e depois ao Parlamento Europeu. E a França vai espernear, vai fazer o que puder para impedir, mas não tem nenhuma garantia de que ela vai conseguir, principalmente se ela estiver lutando sozinha ou só junto com a Polônia, se ela não conseguir trazer outros países para o lado dela. E aí esse acordo deve sair. O que, para a agricultura brasileira, é muito bom. Vai abrir um mercado para vender comida, carne e também alimentos plantados. Para a indústria brasileira não é lá muito bom, porque os produtos que a gente mais importa da Europa são justamente produtos industrializados. E aí esses produtos vão começar a chegar no Brasil mais baratos. Por quê? Porque não vai ter tarifa de importação. E aí é a nossa indústria que vai enfrentar a concorrência da indústria dos países europeus. Então tem os dois lados da moeda. Ganha por um lado, perde por outro lado. O grande acordo do Mercosul com a União Europeia favorece principalmente o nosso agro, mas prejudica a nossa indústria. E lá é o contrário, favorece a indústria deles e prejudica o agro. E é por isso que tem essa disputa toda, essa dificuldade de fechar esse acordo. Imagina, 25 anos negociando um acordo e ainda não conseguiu chegar ao final. É por isso. Espero que você tenha entendido. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira e internacional. Um abraço para você. Tchau.